Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para finalizarmos os nossos estudos sobre o livro dos médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, eu disse que nós estamos finalizando então, porque de fato nós estamos com o nosso último vídeo sobre o livro, sobre a interpretação do livro dos médiuns, né? Então, o capítulo 30, ele nos diz sobre regulamentos. Então, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada em 1º de abril de 1958. Na verdade, nós não vamos ler, né, isso daqui porque este capítulo se diz como devem proceder as instituições, sobre administração, sobre como devem ocorrer as sessões, disposições diversas aqui sobre o andamento, né, objetivo e formação das sociedades. Então, como isso aqui é muito específico, né, da ação da doutrina, no desenvolvimento, né, da doutrina, a gente vai pular esse capítulo, certo? Aí o capítulo 31 são dissertações espíritas. Eu vou ler a introdução dele e a gente vai passar para um raciocínio mais afiado, né? Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, podendo completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas nos limitamos àqueles que têm, mais particularmente, relação com o futuro do Espiritismo, com os médiums e com as reuniões. Damo-los, ao mesmo tempo, como instrução e como tipos do gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos por algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas próprias a fazê-las reconhecer. Então, que se divide esse capítulo aqui? Ele tem algumas mensagens, né, várias mensagens que foram dadas pelos espíritos, que eles selecionaram algumas para colocar aqui, algumas que falam sobre o espiritismo, outras que falam sobre os médiums, e, no final, sobre as sociedades espíritas, e, por final, aqui, as chamadas apócrifas, né? Comunicações apócrifas, que, ao ver, né, deles, eram mensagens que foram assinadas por espíritos que, na verdade, não se identificavam exatamente, o nome não se identificava exatamente com o que estava sendo dito na mensagem. Então, ou seja, é meio que um blefe, né? Uma mensagem dada por um espírito não tão superior quanto aquele que está assinando, né? Então, portanto, eles dizem que é apócrifa. Nós vamos fazer a leitura de algumas, tá? Então, sobre o espiritismo. Então, tem aqui Santo Agostinho, Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau, um espírito familiar, e é esse do espírito familiar que eu vou ler aqui. Se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para esclarecê-los sobre seus deveres, mostrar-lhes a rota que pode abreviar suas provas e, com isso, apressar seu adiantamento. Ora, de mesmo modo que o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Mas, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal. Ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. É para distingui-los que deveis concentrar toda a vossa atenção.
O meio é fácil. Tentai somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo o que é mal não pode vir senão de um mau espírito. Se, se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais com as verdades que podem vos dizer, é evidente que são os maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode impedir de vos verdes tais como sois. Mas se não o vedes por vós mesmos, outros o veem por vós. De sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás, e pelos espíritos. Então aqui o espírito familiar. Então veja que aí resumiu, né, grande parte de tudo aquilo que nós falamos o tempo inteiro, né? Que grande lance aqui da espiritualidade é, ao receber a mensagem, identificar a sua procedência, certo? Aqui também, muito curioso, é essa daqui. Venho eu, teu Salvador e teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que, acima deles, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Uni os feixes, o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino do meu Pai, dispersos nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer, não mais por meio dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Socorrei-vos e que vos daqueles que já não existem se façam ouvir ainda para vos gritar. Rogai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, desenvolverem-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Não me comunico, senão raramente. Meus amigos, aqueles que me assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. Homens fracos, que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para clarear vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Eu vos digo, em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes desviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas, não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, não acreditáveis o nada. Vozes vos gritam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Bom, é uma nota, né? Esta comunicação, obtida por uns melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque muito frequentemente dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar, mas seus espíritos verdadeiramente superiores não o fazem senão em circunstâncias excepcionais. A razão nos proíbe crer que o espírito puro, por excelência, responda ao apelo de qualquer um. Haveria em todos os casos profanação em atribuir-lhe uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome, e cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conversar com ele como com os seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. O que estão dizendo aqui, né? Que essa mensagem, eles não puderam dizer, ó, foi mensagem enviada pelo próprio Cristo. Por quê? Porque eles acham que isso não está certo. Se ele nada deixou escrito, né? Por que ele estaria assinando um comunicado, uma psicografia? Ah, mas as palavras que ele comenta ali encerram uma dose de sentimento, de verdade, que provavelmente poderia ser dele, né? Mas em momento nenhum, né? Aquilo também não poderia ser de outro que se intitulasse Jesus. Então eles querem deixar essa comunicação em especial para que qualquer um que leia, né, reflita, será ou não que foi dele, né? Ou, se isso não importa, né, entender a mensagem, né? Então, na verdade, eles meio que se absteram, né, nesta daqui, de aceitar ou não ser dele. Passaram a responsabilidade para quem lê, né, e se inspira, né? Puxa, não, isso veio dele. Não, isso não foi ele, foi alguém que muito conhece ele, e assim por diante, né? Então eles se abstiveram de fazer o julgo. Mais para frente nós vamos falar, aliás, vou falar agora das apócrifas. Né? As apócrifas são aquelas que eles falam assim, olha, essa daqui não pode ser por esse motivo. Vamos pegar aqui, ó. Comunicações apócrifas. Vamos direto naquelas que são aqui, ó. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida pelo interesse dos terrenos e da filosofia materialista, segui-me pelos caminhos da Judéia, segui a paixão de minha vida, contemplai meus inimigos agora, vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas de minha nova doutrina. Olha,
filhos espiritualistas de minha nova doutrina, estejais preparados para suportar, para desafiar as torrentes da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé marchará sem cessar segundo a vossa estrela, do mesmo modo que a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente ao presépio. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que tereis derramado sobre esta esfera de exílio, tomai coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará bem acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde, pela vossa obediência à santa revelação, chegareis. A vida, meus caros irmãos, desta esfera terrestre toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida, que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei, e como vos amei, como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero. Jesus. Então vamos ver, aí tem outra seguinte aqui. Deus brilhante, dessas brilhantes e luminosas regiões onde o pensamento humano pode, com dificuldade, chegar, o eco das vossas palavras e das minhas veio comover meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado vendo-vos, vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós havedes filhos, a ideia regeneradora. Lançai por mim outrora no mundo perseguida, detida, um momento sob a pressão dos tiranos. Vai, de hoje em diante, sem obstáculos, iluminar os caminhos da humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo grande e desinteressado sacrifício, meus filhos, cedo ou tarde, dá seus frutos. Meu martírio vô-lo tem provado. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grupos dos grandes culpados. Sede benditos, vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Então, tanto uma quanto outra, você escuta a mensagem, né? Você lê a mensagem, parece tão distante, né, do que teria sido dito por ele, né, pelo que você já conhece dos evangelhos, né, parece uma linguagem um tanto meio que agressiva, né. Vamos ver o que eles comentam sobre essas duas, que faz com que eles tiveram selecionadas como apócrifas. Não há nada, sem dúvida, nada de mal nessas duas comunicações, mas o Cristo jamais teve essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada, que sejam comparadas com aquela que citamos mais antes, né, mais acima, e que leva o mesmo nome e severar de que lado está a marca da autenticidade. Então a outra tinha muito mais características de autenticidade do que esta, né? Veja que aqui ele fala de nova doutrina, né? A primeira fala assim, da minha nova doutrina. Por quê? O Espiritismo é uma doutrina diferente do que foi pregado nos Evangelhos? Lógico que não. Então por que nova doutrina? Já está um pequeno erro aí, né? Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, ou seja, entre os mesmos médiuns lá da Sociedade Parisiense. Nota-se, no estilo, um ar de família, rodeio de frases idênticas, as mesmas expressões frequentemente reproduzidas, como, por exemplo, ide, filhos, etc. Não, etc. não. De onde se pode concluir que foi o mesmo espírito que as ditou todas sob nomes talvez, né, diferentes.
Neste círculo, entretanto, muito consciencioso de resto, mas um pouco muito crédulo, não se faziam nem evocações e nem perguntas. Esperavam-se todas as comunicações espontâneas. E se vê que isso não é, certamente, uma garantia de identidade. Com perguntas um pouco persistente e de lógica cerrada, ter-se-ia facilmente restabelecido que esse espírito em seu lugar, mas ele sabia nada ter a temer, uma vez que não se lhe perguntava nada e que o aceitava sem controle e de olhos fechados, tudo o que ele dizia. Então, o que estão dizendo aqui, né? E por conta daquela época, naqueles momentos, não terem sido direcionadas perguntas que pudessem fazer com que ele recuasse, titubeasse, falasse alguma coisa mais reveladora de que ele não era a pessoa com quem ele que tentava se identificar, né? Não se pôde, por isso, né, constatar nada, né? E, portanto, aquele espírito, se fosse um espírito inferior, né, querendo zombar da sociedade, ele tinha se saído muito bem, né? Porque ninguém pôde contradizê-lo por conta da própria desandar, né, da comunicação, né? Não houve nenhum momento que foi posto em prova. E aí, né, quando o espírito chega falando muito bonito, muito pausado, tal, as pessoas ficam, né, recuadas, não fazem questões, né, sobre realmente a natureza daquele espírito. E aí, portanto, as comunicações ficavam assim, marcadas aí de uma certa autoridade que na verdade não tinha, né? Bom, sobre as sociedades espíritas. Nota. Entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiums, contêm conselhos gerais sobre as reuniões, sua formação e os escolhos que podem encontrar. Então aqui a gente vai observar aqui a primeira delas, de Santo Agostinho. Por que não começais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento? Porque é bom saberdes, sem o recolhimento não tereis senão comunicações levianas. Os bons espíritos só vão onde são chamados por fervor e sinceridade. Eis o que não se compreende o bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. A vós que, se quiserdes, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Vemos os vossos trabalhos com prazer e vos ajudamos, mas há a condição de que nos secundeis do vosso lado e que vos mostreis a altura da missão que vós fostes chamados a cumprir. Formai, pois, um feixe e sereis fortes, e os maus espíritos nada poderão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os simplórios, mas aqueles que fazem abnegação de si mesmos e que vêm a ele sem orgulho. Podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade. Sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Não semeeis senão o bom grão e guardai-vos de espalhar o joio. Guardai-vos de espalhar o jogo, né? Quer dizer, não esparrame, né? Não dissemine o joio. Porque o joio impedirá o bom grão de brotar. E sereis responsáveis por todo o mal que ele houver feito. Do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas que puderdes propagar. Lembrai-vos de que um dia
O mundo pode ter o olhar sobre vós. Fazei, pois, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. É por isso que vos recomendamos orar a Deus para vos assistir. Então essa aí foi a mensagem de Santo Agostinho, né, que eu acho que resume o trabalho, né, de toda a casa espírita. Sobre os médiuns também existem algumas dissertações. Vamos pegar aqui de um espírito bastante conhecido. Esse aqui é da minha turma, hein? Quando quiserdes receber comunicações dos bons espíritos, importa-vos preparardes para esse favor, pelo recolhimento, por sadias intenções e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, porque vos lembrai que o egoísmo é uma causa de atraso a todo adiantamento. Lembrai-vos de que Deus permite a alguns dentre vós receberem a inspiração de certos dos seus filhos, que, pela sua conduta, souberam merecer a felicidade e de compreenderem a sua bondade infinita. É porque, quer pela vossa solicitação e em vista das vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançar em seu caminho. Assim, pois, médiuns, aproveitai essa faculdade que Deus quer vos conceder. Tende fé na mansuetude do vosso mestre. Tende a caridade sempre em prática. Não deixeis jamais de exercer essa sublime virtude, assim como a tolerância. Que sempre vossas ações estejam em harmonia com a vossa consciência. É um meio certo de centuplicar vossa felicidade nessa vida passageira e de preparar-vos uma existência 1000 vezes doce, mais doce ainda. Que o médium entre vós, que não sinta força para perseverar no ensinamento espírita, abstenha-se, porque não aproveitando a luz que o ilumina, será menos excusável do que um outro e deverá expiar a sua cegueira. Quem é esse cara? Quem é esse espírito, né? Pascal. Por isso que eu falei, esse é da minha turma, né? Provavelmente Blaise Pascal. O físico matemático aí do século XVII, né? Bom, que o médium entre vós, que não sinta força para perseverar no ensinamento espírita, abstenha-se, porque, não aproveitando a luz que o ilumina, será menos excusável que um outro e deverá expiar a sua cegueira. Então, por preguiça, né, por falta de coragem, né, de botar a cara ao trabalho, né, de se dedicar ao serviço e voltar atrás, tendo a mediunidade, então ele vai ser, ele tem menos desculpa, né? Vai ser menos desculpável do que aquele que nunca fez nada de errado, nunca teve a mediunidade e que também cometeu algumas falhas, né? Então é uma crítica bacana aqui colocada. Bom, e também tem outros que fazem diversas mensagens aqui, e eu vou ler aqui também sobre o Espiritismo, né? Então, que primeiro item é dissertações espíritas sobre o Espiritismo. Então a gente vai começar aqui com a do Santo Agostinho. Tende a confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nessa existência, mas não sereis mais felizes senão reviverdes mais sobre esse globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que desenvolverá sob os vossos olhos. Começai-vos de uma fé firme e sem hesitação,
contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo lhe assentou a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai e construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos, bem, de que o Cristo renega como seus discípulos. Quem não tenha a caridade senão sobre os lábios, não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Bom, então, gente, são muitas mensagens aqui. A maioria tem a mesma linha, né? Então ficou assim, a gente praticamente, né, terminou aqui a nossa interpretação do livro dos médiuns. Lembrando que vamos começar, na sequência, a obra Gênese, certo? E que também, paralelamente, começarei a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo terá um outro perfil, né? Porque ele é usado, ele é praticado, né? Ele é a prática principal da doutrina espírita. Então a gente vai começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no formato de Evangelho no Lar, como eu já falei no outro vídeo. E aí, então, eu vou gravar um vídeo por semana e você deverá escolher um dia para segui-lo rigorosamente, né? Eu coloquei no domingo, mas você quer escutar ele na segunda. Então, na segunda, na hora que você puder, que você sempre puder, né? Que você puder reservar, você reserva para você assistir aos vídeos. Por que isso, né? Como disse lá também no outro, já lemos várias vezes aqui, a espiritualidade acompanhará você nesse seu programa. Então, se você sabe se organizar, você terá o apoio, a assistência dessa espiritualidade, que é superior. Por que é uma espiritualidade superior? Por que eu estou afirmando isso? Porque o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação dos Evangelhos, é a discussão dos Evangelhos, é a própria mensagem do Mestre. Portanto, né, é nesse seio que você, ao ouvir, ao prestar a sua atenção, você atrai para você os espíritos bons. E você vai notar, e essa posso dizer, a grande revelação, né? Ao longo do passar do tempo aí, você fazendo essa rigorosa assistência, você vai perceber que a sua vida vai melhorando. Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Você em relação aos seus problemas, você em relação aos seus familiares, você em relação a você mesmo, né? E o principal de tudo é você em relação a você mesmo, né? Então, deixa seu like. Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se e divulgue. Né? Divulgue mais pessoas. Fale, assisti o vídeo de fulano, achei legal. Assiste aí. Ou coloca na sua rede, no Facebook, no Instagram, sei lá onde você... Instagram me coloca, né? Facebook, TikTok, sei lá o que você tiver aí. Se você puder fazer esse tipo de divulgação, você vai colocar mais pessoas, assim como você e eu, em contato com essas mensagens, que são todas aqui discutidas, lidas, apresentadas, né? Tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.
deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor se livra da